uma alegria estar aqui com os colegas pela MAB, né? Eu tenho feito algumas palestras em tribunais para juízes, servidores, advogados, mas para mim é sempre especial me dirigir aos meus colegas da Bahia, porque eu faço parte, né? Eu faço parte e eu vejo de perto também a competência, a dedicação, um tanto do sofrimento também, né? A gente acompanha mais de perto e aí eu me sinto pequeno, assim, me sinto mais um, na verdade, né? Eu sei que nenhum de nós é grande, assim, diante de todos nós, todos somos pequenos e eu me sinto assim também. E eu reverencio a competência que eu vejo nos meus colegas. E, e aqui eu me proponho a dar uma pequena contribuição, né? Eu tenho, assim como cada um de nós tem sua trajetória, tem sua experiência, tem coisas a compartilhar. Eu tenho também a minha trajetória e pude ter contato com as constelações familiares em 2004, antes de me tornar juiz. Na época eu advogava e é algo que vem transformando muito a minha vida, tomou conta da minha vida, porque eu identifiquei uma relação entre as constelações familiares e a atuação jurídica. E imediatamente eu comecei a correlacionar, né? As constelações familiares, para quem não sabe, é uma abordagem é, criada por Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão que foi padre na África do Sul, missionário, lutou na Segunda Guerra pela Alemanha, né? Foi preso, depois conseguiu escapar no campo de concentração de prisioneiros alemães. E, bom, eu vou abreviar a história de vida dele. O fato é que ele desenvolveu uma terapia, que ele não considera uma terapia, ele desenvolveu uma abordagem totalmente nova, original, né, que tem elementos da terapia Gestalt, tem elementos do psicodrama, da terapia primal, terapia contextual, terapia sistêmica familiar, mas ele foi além e criou o que ele denominou de Familienstellen, que não tem tradução literal para o português. Significa algo como posicionar de forma organizada, né? Ordenamento familiar, algo, colocar a família em ordem. E aí ganhou essa tradução de constelação familiar, mas não tem nada a ver com astrologia ou astronomia. Constelações foi só uma tradução que inventaram nos Estados Unidos e chegou para cá dessa forma. E ele descobriu, através dessas dinâmicas com constelações, que consiste em colocar membros de uma família posicionado, colocar representantes, né, outras pessoas representando os membros de uma família, para algo semelhante ao psicodrama, mas não é o psicodrama, porque não é dirigido por um terapeuta, não é alguém que fala como é que vão ser os movimentos, não é uma dramatização. As pessoas não fazem o que acham que a pessoa faria naquele lugar. A pessoa se conecta com o campo sistêmico, né, da família, mesmo que ela não conheça, mesmo que ela não tenha nenhuma informação racional sobre a família, e ela consegue captar informações que estão presentes no campo. Algo que pode ter algo a ver com telepatia, é um tanto misterioso. Quem já pôde participar de uma constelação sabe como é que é. É algo que, vivenciando, fica nítido. Quando nós nos colocamos na condição de representante de alguém, pode ser qualquer um de nós. Sabe? Se a Michelle me pedir, eu quero fazer uma constelação. Aí ela fica assistindo, eu peço para alguém se colocar no lugar da Michelle. Essa pessoa se coloca sem intenção, sem saber de nada. Aliás, se ela souber de alguma coisa, se centra, finge que não sabe. Fala, vou me deixar guiar pela sensação do lugar, vou me conectar com a força, aquela força que guia este lugar da Michelle. E aí ela começa a expressar sentimentos, sensações que às vezes nem a Michelle sabia que tinha. E assim tem acesso às dinâmicas ocultas que regem os comportamentos humanos e que regem os relacionamentos humanos. E por trás de muitos conflitos, ou de todos os conflitos, estão dinâmicas ocultas. Porque se fosse tudo claro, se nós soubéssemos por que a gente se envolve nas situações conflituosas e por que aquela outra pessoa está na nossa vida e por que aquela pessoa está perturbando,
se nós compreendêssemos, seria muito fácil se desvencilhar. E por que que os conflitos demoram tanto para se resolver? Por que que as pessoas dão tantas voltas? Às vezes estão em labirintos, né? No campo jurídico mesmo, tem alguns temas em que nós ainda estamos em labirintos, né? Na política criminal, por exemplo, na guerra contra as drogas, labirintos, um monte de tentativas e teorias e tal, e ainda não conseguimos sair do labirinto, né? A pessoa acha que o caminho é por ali, quando vê, está no mesmo lugar, e a criminalidade aumentando, né? Violência doméstica, por exemplo. Não tem classe social, né? Não tem... Pode acontecer com alguém bem próximo, com um vizinho, na própria família, pode estar muito próximo. E o por que que alguém letrado, com alguém com uma boa formação, alguém que sabe o que deve ser feito, não consegue se libertar de uma situação envolvendo violência, às vezes envolvendo drogas, situações com filhos, situação com pais, com irmãos, questões familiares, né? Heranças. Por que que heranças, às vezes uma família aparentemente está tudo bem, e aí quando morre alguém deixa um patrimônio, aí a partir daquilo surgem dinâmicas conflituosas que se desconhecia e de repente se instaura uma guerra na família e durante 10, 15, 20 anos, né, quem já atuou numa vara de sucessões sabe o problema que é uma sucessão, um inventário quando não tem acordo, quando tem alguma desarmonia, as pessoas não têm ideia do que é essa desarmonia. Só fala, poxa, mas o fulano se opõe, tá todo mundo querendo uma coisa e tem alguém obstando o andamento do inventário, e aí o inventário trava, e as pessoas fazem impugnações e pedem perícias, e depois morre mais um, e nisso o patrimônio se perde, as pessoas empatam o andamento da própria vida. E aí? E nós? A gente consegue ajudar de alguma forma? Qual que é o nosso papel? Né, nós, enquanto juízes, servidores da justiça, né, essa live está sendo transmitida pelo YouTube, então me dirijo a todos que estão nos acompanhando, advogados que estejam nos acompanhando, cada um tem um papel e cada um se meteu nesse campo do direito e do judiciário por algum motivo. E certamente nessa nossa caminhada na Terra, ou mesmo a caminhada espiritual como um todo, nós temos um propósito, tem que haver um sentido, né? Nós não estamos aqui para ficar parados, não estamos aqui para ficar patinando, para ficar enxugando gelo, tem que ter um sentido. Pois bem, quando eu conheci a constelação, isso me trouxe um sentido. Eu tinha muita dificuldade como advogado de lidar, advoguei durante 6 anos, de advogar na vara de família. Eu tinha pavor da vara de família. Não havia essa política de mediação como tem hoje, né? Essa justiça restaurativa, não havia. Era 2004, né, que eu conheci a constelação. E era um absurdo ver assim um advogado se propor a ficar defendendo uma das partes contra a outra, e uma querendo destruir a outra, e uma querendo prejudicar a outra. Meus pais se separaram, né? Eu sou filho de pais divorciados. Eu senti um pouquinho disso. Foi um divórcio amigável dos meus pais, relativamente tranquilo, e mesmo assim me incomodava muito quando eu via uma advogada ficar assim no ouvido de um deles, falando: "Ah, você tem que arrancar o couro dele, você tem que se vingar, você não pode deixar ficar com nada". Para o filho isso é um sofrimento, isso é um ataque. A constelação explicou isso de uma forma muito clara, não só explicou de forma racional, mas a constelação me mostrou o caminho, como trabalhar com isso para que as partes possam reconhecer que elas compõem o mesmo sistema, esse sistema está todo presente no coração dos filhos. Então, o que é um sistema? Sistema é um conceito vindo da física, né? Que é o campo, a área, o espaço onde cada partícula exerce influência sobre a outra. Então, os membros de um sistema exercem influência uns sobre os outros. O Bert Hellinger percebeu que nas famílias a força que atua é a de um sistema. Então, todos se influenciam. Não dá para se desconectar. É impossível uma família isoladamente resolver alguma coisa sem olhar para os demais ou desconsiderando os demais. Isso parece simples,
mas isso coloca em xeque algumas tentativas que as pessoas fazem de fazer essa desconexão, né? De buscar uma solução promovendo uma separação, uma exclusão de membros da família. Um exemplo mais nítido disso é a adoção, né? A adoção se procura se colocar num novo sistema, uma nova família, e muitas vezes se tenta apagar da história aquela família de origem. Se apaga o registro, né? Juridicamente é isso que se faz, se anula o registro original, se lavra um novo registro, novo pai, uma nova mãe, e até pouco tempo atrás, nem direito de conhecer sua origem biológica o filho tinha, né? Isso é de 2009, a nova lei da adoção é relativamente recente. Até então, era lícito aos pais adotivos omitir da criança, omitir do filho, a realidade de quem ele é, né? Isso teve muitas consequências, hoje já se sabe, a cultura já se transformou, no sentido de reconhecer a importância da pessoa saber da sua origem e honrar a sua origem de alguma forma. Então, a constelação traz à luz que dinâmicas são essas que, por conta dos vínculos sistêmicos profundos que existem numa família, que dinâmicas que trazem consequências trágicas, dores, sofrimentos, repetições de padrões indesejados através das gerações. E que tipo de movimento, que tipo de compreensão, que tipo de postura gera uma libertação. Não libertação no sentido de se livrar das pessoas, mas no sentido de tomar o seu próprio destino, a sua própria origem, a sua própria história, como uma fonte de força, como uma fonte de amor próprio, né? Porque o amor próprio tem que necessariamente incluir o amor pela sua origem. Tem que incluir um reconhecimento de que nós somos bons, né? Cada um, cada filho, para que uma criança, para ela se sentir inteira, para ela se sentir bem e poder se desenvolver a partir de quem ela precisa reconhecer quem ela é e aceitar quem ela é e se ver como alguém bom e digno. Isso tem a ver com direito, tem a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana, né? O que é a dignidade? É ser diferente de quem se é não se ter a origem que tem? Ou é justamente pela sua origem ter uma força especial, uma força própria, que só cada um é que pode ter mesmo, no seu lugar? Então existe o lugar de cada um. Então vamos lá. Que ordens sistêmicas são essas que o Bert Hellinger descobriu? São três leis básicas, né? Ele denominou de ordens do amor. São ordens naturais, elas atuam em todos os sistemas familiares e outros sistemas também, né? Nós não pertencemos somente à família, nós pertencemos a sistemas, tem o sistema do nosso tribunal, tem o sistema de um país, uma nação, que também conecta todos os seus membros. Também existe uma influência. Tem o sistema de uma religião, tem o sistema de uma associação, tem um time de futebol, agremiações, tem diversos sistemas aos quais nós pertencemos. Mas a família é o mais essencial, porque é na família que a vida se transmite de geração em geração. Então, o vínculo é o mais profundo. Nós estamos profundamente conectados com nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos avós, bisavós, todos aqueles que pertencem, que participam do campo onde o fluxo da vida veio através de gerações e gerações e gerações até chegar até nós. E aqui estamos nós, hoje, aqui e agora, né? Então, a primeira lei sistêmica, ele não falava muito de lei, ele falava das ordens do amor, né? Um romântico. Acho lindo, eu também gosto de falar assim. Mas como eu falo muito no direito, né? Eu trouxe esse conceito para a gente trabalhar no direito, então a gente fala de lei. É a mesma coisa. Por isso que eu vi que a filosofia de Bert Hellinger, é um filósofo, ele um visionário, um gênio, e eu vejo que ele trata do direito. Ele é um filósofo do direito, embora não se apresentasse dessa forma, né? Porque são leis que regem os relacionamentos. E é isso que a gente faz no direito. A gente trabalha, a gente estuda, a gente atua com leis buscando organizar os relacionamentos para promover harmonia, promover paz, né,
no convívio, no relacionamento das pessoas. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todos os membros de uma família têm o mesmo direito de pertencer. Estando num campo familiar, onde a vida flui de geração em geração, qualquer membro que seja excluído vai subtrair algo desse campo. Qualquer. Nenhum pode ser excluído, independentemente do destino que a pessoa tenha tido, da dificuldade que tenha ocorrido. E aí que está a pegadinha, né? As pessoas tendem a querer ficar só com o que é agradável, só com a parte fácil, só com a parte boa. Mas isso é uma ilusão, porque a realidade, ela é composta de todos os que pertencem a ela. Alguém que tem uma pessoa forte, ela certamente venceu algumas batalhas. Ela certamente tem a força porque algo ela superou, né? Se algo foi muito fácil, a pessoa não tem força nenhuma. Algo muito fácil, uma criança mimada que recebe tudo na bandeja, ela não se desenvolve. Ela não aprende nem a andar, né? Então, todos nós, nos vendo como pessoas em desenvolvimento, em constante desenvolvimento, constante aprendizado, é assim que acontece o fortalecimento, o crescimento, o desenvolvimento pessoal, é através das pelejas e reconhecendo, tomando as oportunidades da vida como fonte de crescimento. É assim que é. E sempre foi. Então, aquilo que aconteceu de trágico na história da família não pode ser excluído. Já aconteceu. Nós temos oportunidade de fazer algo daqui para frente. A nossa vida, o que vai ser feito daqui para frente, depende de nós. Mas o que já aconteceu, nós não temos nenhum poder sobre isso. O poder que nós temos é como nós vamos nos posicionar em relação a isso. Como nós vamos olhar para o que aconteceu. Se nós olharmos de uma forma negativa, rejeitando, reclamando, essa vai ser a mesma postura que nós vamos ter daqui para frente. A constelação, ela permite, através dos representantes, que nós experimentemos esses posicionamentos. Então, nós colocamos, por exemplo, um representante de um filho olhando para os pais. A esse filho, talvez, ele se sinta superior aos pais. O filho julga os pais, porque ele acha que os pais não fizeram um bom trabalho, que os pais foram ruins, não eram bons pais, que não deveriam ter sido pais desse jeito, que deveriam ter dado mais, deveriam ter cuidado melhor. Então o filho se sente grande e ele sente os pais pequenos. Esse filho, ele vai sempre estar reclamando, sempre estar reivindicando, porque os pais representam o portal da vida. Os pais, a origem, né? Podemos ampliar isso para a família de origem, para a história. Os pais, os avós, os bisavós. As dificuldades que os pais sofreram, eles também receberam algo, né? Provavelmente, eles já estavam dando sequência a um destino difícil que veio anteriormente. Assim foi, a história foi assim. Isso que aconteceu até aqui, com os pais, não vai voltar atrás. Se os pais não puderam estar tão presentes na vida dos filhos, se os pais tiveram problemas com violência, com alcoolismo, com drogas, com atitudes até criminosas, alguém cometeu um assassinato, alguém foi morto, alguém teve uma doença difícil, destinos difíceis, né, causam um impacto sistêmico, doenças psiquiátricas, situações vergonhosas, tabus, filhos fora do casamento, traições, são tantas as coisas que fazem os filhos julgar os pais, né? Os filhos tendem a olhar para as dinâmicas dos pais e sempre que há um sofrimento, algo que os pais não enfrentam assim com toda a condição, aí os filhos, por amor, querem fazer algo pelos pais. E às vezes o sentimento da alma do filho é fazer, é salvar, é resolver aquilo que os pais não resolveram, é corrigir os pais. Mas, ao mesmo tempo, os filhos julgam os pais, porque os pais são fracos, porque os pais não fizeram a coisa direito. Essa postura do filho faz com que ele esteja o tempo todo olhando para trás. Porque a vida do filho está para cá. A vida flui de trás para frente, né? Os pais, os avós, os pais, os filhos, aí os filhos crescem,
estabelecem seus relacionamentos, formam suas famílias, têm seus próprios filhos, e depois vem os netos. O fluxo da vida tem essa direção. Vai no sentido passado, presente, futuro. Se o filho condena o passado, ele está anulando a sua própria força. Tudo que pode vir do passado, de força, para o progresso, ele está anulando. E aí ele se enfraquece, ele se sente impotente, ele não consegue resolver. Tudo que ele faz daqui para frente, tentando salvar os pais, ou tentando corrigir os pais, ou negando os pais, tentando excluir os pais, ou os antepassados, ele está desperdiçando a sua força. Se o filho aqui, ao invés de olhar para os próprios filhos, se o filho olha para os seus pais e fica condenando, julgando e reclamando, ele vai atuar daqui para frente com essa mesma postura. Só que ele vai ser desrespeitado da mesma forma como ele desrespeita os pais. E aí a dinâmica se repete. Porque o exemplo que ele dá para os filhos vão estar olhando. E aí esse filho aqui, que tem um filho, está de costas para o próprio filho. Ele está olhando para os próprios pais, para o passado, condenando. Esse é o exemplo que ele está dando para o filho. Condenando os pais. Esse filho aqui está aprendendo e vai ter a mesma postura e também vai condenar. E assim as situações se repetem de geração em geração. Dramas se repetem. Situações graves, por exemplo, suicídios. É muito comum nas famílias, quando houve um suicídio, que na geração seguinte tem um outro suicídio. E na outra geração tem um outro suicídio. Isso acontece quando o suicídio é reconhecido como tal, mas às vezes é um filho que segue um destino difícil de algum antepassado através de uma doença, através de um acidente, se envolvendo em situações perigosas. Existem muitas situações assim, né? Como que as dinâmicas se repetem. Abandonos, né? Um filho que sofreu porque o pai não pôde criá-lo. Não importa o julgamento, né? É um olhar fenomenológico. O que Bert Hellinger, com as constelações, ensina é um olhar fenomenológico. Apenas observa, sem julgamento. É assim que acontece. É um olhar científico, de observação, né? Sem julgamento, sem avaliação moral. Mas o que acontece? Se um filho se sente abandonado pelo pai e fala, meu pai foi ruim, isso não é pai, um pai que abandona não é pai, eu não tenho pai. Muitas vezes esse filho, quando cresce, também tem um filho e não consegue criá-lo. E às vezes não depende da vontade dele. Ele cresceu falando que um pai não pode fazer uma coisa daquela, julgando o próprio pai, por causa da dor que ele sente. E aí ele pode ter um relacionamento, talvez a mulher engravide, talvez não dê certo o relacionamento, a mulher pega, se muda para outro lugar, ou o destino o separa do filho e pronto, ele tem um filho repetindo o seu mesmo drama, né? Muitas situações se repetem. Violência doméstica. A pessoa sofreu numa casa, vendo os pais se agredirem. E ela fala, isso não se faz. Minha mãe é uma fraca, porque ela apanha, meu pai é um maluco, é doente, isso não se faz, não é assim que, isso não é homem, isso não é mulher, eu vou mostrar como é que se faz. E quando percebe, chega na adolescência, começa a namorar, quando percebe, está envolvido numa situação. Ou não consegue se controlar, né? Como é que fica um filho? Um filho pequeno quando vê o pai agredindo a mãe, por exemplo, né? O filho, por amor, ele precisa de ambos no seu coração. Sempre, sempre. Ele tem ambos no seu coração. Não é possível excluir um dos pais do coração do filho. Eles sempre estão presentes. Só que se tenta excluir. E aí o filho mentalmente, racionalmente, ele julga os pais e fala, eu não quero olhar para esse pai como pai. Ele não é um bom pai. Eu não quero olhar para essa mãe como mãe. E aí ele se sente vazio. E aí o seu coração sofre e ele vai buscar suprir esse vazio que ele sente. E o vazio é daqueles que estão lá. E aí ele vai, de uma forma cega, errar pela vida em busca de preencher esse coração, né? Então, sua alma anda de forma cega, o amor cego do filho, né? Ele está procurando o seu pai e a sua mãe. Porque se os pais não podem estar no coração e esse vínculo é tão profundo, vínculo sistêmico, indissolúvel, ele vai buscar. E aí ele encontra pessoas que o façam lembrar, ele se engana, né? Uma
Uma filha, por exemplo, que sofreu com violência doméstica, vendo a mãe apanhando. Aí ela falou: meu pai é um monstro, minha mãe é uma fraca. Aí ela se acha forte e ela vai procurar um homem. Ah, vou procurar um homem de verdade. Sem perceber, ela procura um homem parecido com o pai. E a chance dela se envolver com um homem violento é muito grande. E ela percebe: meu Deus, eu julguei tanto e agora eu estou nessa situação e não consigo me libertar. Se apaixona pelo homem e entra numa relação de dependência. Inconscientemente, ela está vendo o pai dela, que ela sempre procura. Mas não é o pai, é o homem errado para ela. Ele está a serviço dela de alguma forma. Ela o procurou. Então, ela tem a responsabilidade dela nisso. O homem, por sua vez, tem a sua própria responsabilidade, né? Então, esse olhar fenomenológico não exclui a responsabilidade de cada um, não inclui passar a mão na cabeça, não se trata, quando nós trazemos isso para o judiciário, não se trata de aliviar as responsabilidades ou as consequências, apenas de reconhecer o que está por trás para a gente poder fazer algo de bom, para a gente poder dar um passo além e ajudar as pessoas e a nós mesmos a nos libertarmos desses ciclos repetitivos, pelo reconhecimento da presença desse amor que obedece às ordens sistêmicas. Então, não pode haver exclusão. Não pode haver exclusão. Um filho, por sua vez, vendo a mesma situação de violência doméstica, o filho toma o partido da mãe. Ele vê que a mãe está apanhando, ele vai sempre querer tomar o partido do mais fraco, porque é quem ele sente que precisa ser salvo, né? O filho tem esse amor cego de querer salvar os pais. É uma distorção. É uma distorção. Isso não dá certo. Nenhum filho consegue salvar os pais. Não consegue. O filho é pequeno diante dos pais. Não é o caminho para o fracasso, mas acontece assim, todo mundo já passou por isso, em algum grau. Todo mundo quer salvar, quer ajudar os pais, de alguma forma. Então o filho vai tomar o partido da mãe e vai rejeitar o pai. E vai falar: meu pai, eu não tenho pai, eu tenho raiva. Ele desenvolve uma raiva pelo pai. Ele fala: isso não é pai, isso não é homem. E às vezes o filho vive até meio briguento, assim. Ele se torna aquele cara meio briguento, meio agressivo, né? No coração dele, ele está defendendo a mãe. Só que como é que ele expressa isso, esse amor? Ele expressa assim, com raiva, com agressividade. Sem perceber, ele está se tornando igual ao pai. É isso que acontece com a pessoa que se torna um agressor, que acaba se envolvendo em criminalidade, em crimes violentos, muitas vezes se tornando um assassino igual ao pai, né? Em alguns casos. Então, primeira lei, falei, é o pertencimento. Todos precisam ter o seu lugar reconhecido. O potencial dessa atitude de reconhecer o lugar, o pertencimento de cada um é imenso. É imenso. Se nós fazemos isso, se nós temos consciência de todos que pertencem e nós olhamos para as pessoas que foram excluídas, que não estão sendo vistas, isso imediatamente traz uma calma. Imediatamente. Quando as pessoas não veem, não olham para os excluídos, elas ficam perdidas, tentando suprir aquilo com outros pedidos, com outras reivindicações, com outras cobranças, com pedidos de indenização, com vingança, com acusações, às vezes até se punindo, se autopunindo, ou tentando punir outras pessoas. Quando nós trazemos à luz, isso é um trabalho que a gente pode fazer nas audiências, nos processos. Muitas vezes as pessoas-chave, as pessoas que precisam ser vistas e reconhecidas para trazer uma harmonia para o campo, não são mencionadas nos autos. Às vezes, aquele preço que elas pagaram não são bens jurídicos considerados legalmente. Os advogados não têm recursos na lei para falar dessas pessoas, né? Eu brinco até dizendo assim, que o essencial é invisível aos autos, parafraseando o Pequeno Príncipe, né, que ele fala o essencial é invisível aos olhos, é invisível aos autos também, né? E aquelas audiências difíceis, aqueles processos que parecem sem solução, que as pessoas não... Tem um muro invisível, que as pessoas não conseguem transpor, um abismo, né? Às vezes, em ações de alimentos, a gente vê muito isso, né? A pessoa não consegue, se recusa a fazer um acordo por causa de 50, de 100 reais, e prefere continuar brigando, e a despesa é muito maior. A despesa da briga é muito maior do que o preço. E quem paga o maior preço são os filhos. Enquanto vê os pais se degladiando, filhos se veem em frangalhos,
Seu próprio coração não tem a permissão de amar os pais, porque se ele amar o pai, ele está contrariando a mãe. Se ele amar a mãe, ele está contrariando o pai. Então ele se sente dividido, ele fica perdido na vida, ele não sabe, ele não tem o direito de se sentir pertencente, né? Se a mãe fala, olha, não, o seu pai é ruim, o seu pai é uma má pessoa, o seu pai é um irresponsável, aí esse filho, ele se sente alijado de uma parte do seu coração, né? Ele não pode, ele não tem a permissão de olhar para o pai. E ele vai procurar, de forma cega, expressar esse amor através de algum grito, através do mau comportamento, algo que ele esteja, algum jeito dele mostrar que o pai está presente nele. Tudo aquilo que reclamam do pai, ele faz igual, inconscientemente. Mesmo que da boca para fora ele fale, meu pai é mau. E aí o pai fala também, a sua mãe é ruim, a sua mãe é doente, a sua mãe é uma cobra, a sua mãe isso, aquilo. Aí o filho também, a mesma coisa. Também sente que uma parte sua está sendo excluída. E a forma inconsciente que ele encontra para expressar isso é mostrando que a mãe é do jeito que é e que é assim e que o filho quer ser assim, mas ele não pode falar. Ele mesmo não encontra o seu lugar. Ele não pode encontrar, não pode olhar para aqueles que pertencem ao seu coração, então seu coração está perdido. Ele se sente excluído, porque ele não é reconhecido como é. E ele vai precisar pertencer a algum lugar, porque todos precisamos pertencer. Aí o filho vai querer pertencer a outros grupos de excluídos, né? Tem quadrilhas, existem meios aí na sociedade que acolhem essas pessoas, que falam, aqui você tem um lugar, aqui você pertence. Então, os pais, às vezes, ficam brigando sem perceber o que está acontecendo com o coração dos filhos. E o coração dos filhos revela aquilo que está acontecendo no campo familiar. E o coração dos filhos não está nos autos, né? Quando aparece nos autos é através de acusações, é justamente usado como arma, né? O pai falando, olha o que a mãe está fazendo, olha como o filho está mal com ela, olha como ela não cuida bem dele, e a mãe falando a mesma coisa, enquanto isso o filho vai se distanciando, porque ele não está sendo visto, o filho não está sendo visto. E aí tem uma solução para isso, né? Deixa eu falar primeiro da segunda lei. Falei bastante da primeira. Segunda lei é a ordem da hierarquia, a lei da precedência. Existe uma ordem de precedência nos sistemas. Então, primeiro, todos os membros têm o direito de pertencer, tem que ter um lugar. Aí a segunda lei fala desse lugar, que é de acordo com a ordem de precedência. Quem chegou primeiro tem o lugar, primeiro. Quem chegou depois, veio depois. Segundo. Tá, voltamos. Então, vocês ouviram falando da hierarquia, da ordem de precedência. Quem chegou primeiro, veio primeiro, depois segundo, depois terceiro, depois quarto, né? Parece até algo bobo, mas quando dependendo de como nós aplicamos o princípio da igualdade, às vezes embola tudo. E essa igualdade tem que reconhecer o lugar de cada um, porque todos são iguais em dignidade. Todos os lugares são dignos, todos os lugares têm força, todos os lugares têm importância. Mas se os lugares não forem reconhecidos, quando alguém acha que tem o mesmo direito de ocupar o lugar do outro dentro dessa ordem, ele está excluindo o outro do seu lugar. E aí surgem os conflitos. E a pessoa está brigando por um lugar que não é seu, e ela não consegue exercer em paz esse lugar. Porque aquele que foi retirado do lugar vai brigar. E outros vão honrar aquele que foi excluído pela conexão, né? Num sistema, a interação entre os membros funciona como um mobile, né? Aqueles bonequinhos pendurados por fios, sempre que um é movimentado, sempre gera um movimento nos outros, né? Se um se balança, aí um balança mais, outro balança menos, um vem para cá, existe um movimento, né? Se é dado um nó, então se desbalanceia, né? O balanço desbalanceia e se gera um desequilíbrio. E é assim como acontece nos sistemas familiares. Então, sempre que alguém é excluído,
ou não é reconhecido em seu lugar, um outro vai ocupar esse lugar e vai estar fora de lugar, e vai gerar todo um desequilíbrio no sistema com repercussão para todos os membros. Alguns sentem mais, alguns sentem menos. Portanto, se o pai ou a mãe é visto como ruim, aí um dos filhos vai querer ocupar esse lugar, porque vai achar que não tem ninguém ocupando. Então, a mãe se separou do pai, aí um dos filhos se coloca do lado da mãe e fala, agora eu... Às vezes, normalmente, são os próprios pais que promovem isso, sem perceber. Não tem consciência. A mãe fala, meu filho, agora você é o homem da casa. Aí ele cresce, né? Acha que cresce. Continua pequenininho, mas se coloca do lado da mãe como se fosse o homem da casa. Aí fica se achando. Aí fica querendo dizer para a mãe como ela deve ser, começa da ordem, se sente superior aos outros irmãos, num lugar que não é seu. E ele não é reconhecido pelos irmãos, porque as pessoas percebem quem que está fora de lugar. Um outro exemplo. Muitas vezes isso acontece de forma totalmente inconsciente por conta de dores muito grandes, que as pessoas não querem olhar para essa dor, não querem considerar. Então, uma morte trágica, por exemplo, né? Um irmão que morreu de forma trágica, às vezes uma gravidez que não pôde ir adiante, né? Às vezes uma criança, um pai que morreu tragicamente, uma mãe que morreu cedo, e as pessoas, para suportar aquela situação tão difícil, elas preferem não falar no assunto, preferem não olhar, não viver aquela dor. Ele fala, não foi nada, vamos seguir em frente. Um término de relacionamento, uma separação, às vezes não precisou nem ter um casamento, um noivado que foi desfeito, é uma expectativa que teve, um namoro, um amor secreto, né? Às vezes até um relacionamento extraconjugal pode acontecer isso. Era um amor, mas era proibido, um filho de fora do casamento, um tabu, uma situação difícil. Aí a pessoa não toca no assunto, fica em segredo, mas é algo que transformou a vida dela, porque uma grande dor transforma a vida de alguém. Ela não pode ser negligenciada. Não dá para fingir que ela não aconteceu. Então, quando nós falamos de honrar o passado, significa também honrar as dores. Elas fazem parte, elas são importantes, elas precisam ser vistas e reconhecidas. Uma dor não é algo desimportante. Uma dor representa alguém, representa um vínculo, uma pessoa que pertence ao nosso coração e que não pôde continuar conosco por algum motivo. Então, mortes precoces, trágicas, dificuldades, um namoro proibido que não pôde se realizar, um amor que não deu certo, aí a pessoa sabe que aquela pessoa é importante no coração, mas não toca no assunto. Porque aí, vou dar esse exemplo, a mulher teve um primeiro amor, aí teve uma gravidez, aí não podia ir adiante com a gravidez, porque o pai não ia deixar, porque ela era muito jovem e fez um aborto e tal, e aí seguiu adiante na vida e separou. Aí, daqui a alguns anos, ela encontra um marido e guarda em segredo aquilo que aconteceu. Ela sabe a importância que aquilo teve, mas ela não pode falar. Ela acha que esse novo companheiro dela tem que achar que ela é o primeiro amor dele, que ele é o primeiro amor dela. Ela fala, você é meu grande amor. Eu sou sua. E ela sabe que não é. Ela sabe que teve alguém que veio primeiro. Então, essa ordem de precedência inclui os relacionamentos amorosos. E aí, esse homem acha que ele é o primeiro dela. Só que ela não retribui da mesma forma. Porque uma parte do coração dela já está comprometido. Está comprometido e não reconhece. Se ela reconhecer e explicar e trouxer à luz isso, e olhar para ele e falar, olha, eu tive um primeiro amor. E ele continua presente. Acabou o relacionamento, mas no meu coração, ele foi meu primeiro amor. Você é o segundo. Você é só o segundo. Olha só, parece que é um desdém, né? Que é só o segundo. É apenas a realidade. O homem não pode ficar bravo com isso. É um alívio. É um alívio, porque o peso do segundo é menor do que o peso do primeiro. E aí, depois do primeiro, pode ter um segundo. E o segundo pode crescer. Ele só não pode querer se colocar no lugar do primeiro.
Assim é entre pais e filhos. Independente do destino que os pais tenham tido, das dificuldades que os pais tenham tido, os filhos podem ir adiante. Só que eles precisam reconhecer que os pais vieram primeiro, e que os pais tiveram dificuldades que os filhos não passaram, e que os filhos não têm condições de julgar os pais. Os filhos não conhecem a realidade que os pais vivenciaram. Os filhos são pequenos diante dos pais. Então, essa é a ordem. Primeiro os grandes, depois os pequenos. Esse pequeno, quando ele reconhece, meus pais são grandes, eu sou pequeno. Eu não tenho nada a reparar em relação ao que eles fizeram. Eles fizeram o melhor que puderam, eles me deram tudo. Me deram tudo, eu estou aqui. Tudo que puderam. E o que eu não recebi deles, eu recebi de outras pessoas, eu recebi da vida, e agora eu faço por mim. Quando um filho fala isso, ele é um adulto. É isso que torna um filho adulto. Enquanto ele reclama e ele fala que ele não recebeu tudo, e ele fala que os pais não deram bastante, e que foi muito sofrido, e que os pais não souberam isso, aí ele é uma criança. Ele é uma criança esperando, ainda dependendo de algo, só que ele está dependendo de algo que não vem, porque já foi. Ele já recebeu tudo que ele tinha para receber dos pais. Para ser adulto, ele precisa saber que agora é com ele. Então, eu estou falando de forma bem assim geral, mas isso se aplica nas vivências práticas, em situações de adoção, em situações procura de família substituta, em situações de alimentos, né? Filhos que ficam até grandes reivindicando, 25 anos, 30 anos cobrando alimentos dos pais. Olha como a própria lei promove isso, né? Aí é o que eu chamo de direito sistêmico. Eu comecei a estudar as interações entre as leis sistêmicas e o direito, e observar onde é que as leis têm cabimento, onde é que as leis só mudando a lei mesmo, e onde é que podemos dar uma interpretação conforme as leis sistêmicas, né? Que nem fazem, o Supremo faz interpretação conforme a Constituição, eu faço interpretação conforme as leis sistêmicas. Mas eu vejo que as leis sistêmicas cabem na constelação. Para mim, as leis sistêmicas são superiores, porque a constelação foram os homens que fizeram, as leis sistêmicas estão acima. Mas, se nós olhamos para o princípio da dignidade da pessoa humana, as leis sistêmicas são plenamente compatíveis. Aí é só interpretar. Onde é que está a dignidade da pessoa humana? É em ela ter o direito de ser digna assim como ela é, com toda a história que ela teve e com cada membro da sua família pertencendo, ela ter o direito de reconhecer a precedência dos seus pais, dos seus avós, ter o direito de olhar, de reconhecer, de receber a força que vem das dificuldades que a família passou e olhar para isso com dignidade. Para mim, isso tem um impacto não só na vida pessoal, mas na vida da nação. Eu vejo que o futuro do Brasil depende desse olhar e o sucesso do Brasil. O Brasil tem uma força imensa. Assim como a criança que foi abandonada, que é filho de mãe solteira, que tem suas dificuldades, o povo brasileiro, ele vive algo semelhante. Tem uma história, né? E essa história inclui a origem. Então, o povo brasileiro tem uma força imensa que vem dos índios, os povos originários do país, que são tremendamente excluídos, né? Muitos foram exterminados, quase todos, né? Quase todos. A gente não vê praticamente os índios, só que a força deles está presente no Brasil, faz parte da força anímica da alma do Brasil, né? Aí vieram os portugueses. Portugueses também são excluídos. O Brasil faz piada com os portugueses, né? Mas são os portugueses que vieram e que engravidaram as índias e que fazem parte desse movimento. Eles estão presentes na alma do brasileiro, né? Depois vieram imigrantes de outros países, em situações difíceis, né? Muitos fugindo da fome, muitos fugindo da guerra. Minha família mesmo, meus avós, judeus, vieram fugindo da perseguição, fugindo da guerra, da Rússia, da Polônia. Quando eles vieram, uma parte do coração deles ficou lá, com as pessoas que não conseguiram fugir e que foram mortos na guerra. Então, eles, pela conexão que eles têm com o sistema, que eu tenho, né? Que cada um de nós tem, porque essa história é comum a todos nós, de alguma forma, né? Pessoas que vieram de outros países, e alguns ficaram, e alguns morreram, e alguns participaram de guerras,
é a história do Brasil também. Então, se nós olhamos para isso, isso nos emociona, nós reconhecemos que isso pertence a nós. Se nós não olhamos, aí nos enfraquece. Nós rejeitamos, isso foi ruim, isso não faz parte, e aí nós viramos aquela criancinha que não toma a força da vida, mas isso faz parte. Aí vieram os africanos, foram trazidos, né, nas condições em que foram trazidos, amarrados, escravizados, explorados. Também parte das famílias ficou lá, né? A África está presente no Brasil, na Bahia mais ainda, né? A África está presente e, ao mesmo tempo, é excluída também, né? As pessoas até hoje vivenciam situações, não é fácil a vida dos negros, né? E eles fazem parte, e eles têm força no Brasil. Força de trabalho, eles precisam ser vistos, todos nós, eles, nós, né? Tudo isso eu digo nós nos reconhecemos, porque nós somos uma grande mistura, essa é a força do brasileiro. Se a gente quer excluir, brasileiro, Brasil não presta, brasileiro é tudo. O que nós estamos dizendo de nós mesmos? Como é que pode ter um futuro? Né? E, ao mesmo tempo, nós temos um potencial imenso, porque dos destinos mais difíceis é onde vêm os maiores potenciais. Quem são os grandes palestrantes que a gente vê? Pessoas que superaram grandes dificuldades, que venceram grandes batalhas. Uma pessoa que viveu tudo fácil. Então, o Brasil chega... Eu acredito que o Brasil tem essa força presente. Depende de olharmos, de reconhecermos a força que vem da nossa história. O Bert Hellinger, no Brasil, ele falou que o Brasil vai superar as dificuldades, vai ser uma potência no dia em que deram coração para os índios. Porque a força da alma do Brasil, a principal força está nos índios. Olha só, o cara veio da Alemanha, Bert Hellinger, que fez um trabalho para dar um lugar no coração. A Alemanha excluiu os nazistas, né? Lógico que excluiu os nazistas. Foram maus, foram terríveis, mas eles agiram como seres humanos agiriam naquele contexto. Né? Pessoas seguem o efeito manada também e nem percebem. Né? Então, é mais fácil excluir uma pessoa, falar, essa pessoa é um monstro, porque isso alivia, parece que todos os outros são inocentes. E não é. Né? Na verdade, as pessoas se identificaram e seguiram, e se botarem a culpa em um só, os outros não obtêm aprendizado, não obtêm força, não reconhecem que aquilo tem a ver com elas. E aí o Bert Hellinger fez isso. E ele foi muito atacado por isso. Porque ele falou, Hitler foi um ser humano. Ele não era nazista. Então, eu sou judeu, sou discípulo, me aproximei do Bert Hellinger, tive essa oportunidade de conviver com ele. Eu tenho, assim, tive uma convivência muito especial com ele, um amor muito grande mesmo. E, para quem não sabe, ele faleceu no ano passado, com 93 anos. Ontem, ele estaria fazendo 95 anos. E eu pude acompanhar alguns anos, né, me encontrar com ele algumas vezes. Posso afirmar com toda certeza que ele não tinha nada de nazista. Ele tinha uma grandeza de olhar para todas as pessoas como seres humanos e reconhecer que também o instinto assassino, assim como a vítima, está presente em cada um. Se nós excluirmos uma dessas partes de nós, é aí que a gente vai agir inconscientemente. Mas se nós pudermos olhar para um agressor e para uma vítima e dizer: vocês dois pertencem, e eu me identifico com os dois. Por quê? Porque na nossa alma, ambos pertencem. Na alma de toda a família, na história de toda a família, teve agressão, teve vítima, teve assassinato, teve mortes, teve abortos, teve doenças. São coisas que fazem parte. Teve também vitórias, teve alegrias, teve superações, teve amor. E tudo isso está presente. Tudo isso. É muito maior nós olharmos para tudo isso, isso ganha uma grandeza muito maior do que nós não olharmos. Então, aqui eu proponho um exercício. Se vocês toparem, a gente fazer uma pequena meditação para sentir isso na nossa vida. Pode ser?
Então, vou pedir para fecharmos os olhos. E primeiro expirar, soltar todo o ar, toda a expectativa, todas as dores, os pesos, solta. E aí inspira profundamente. E solta mais uma vez. E novamente inspira. E solta. E assim, de olhos fechados, nós agora olhamos diante de nós. Cada um olha para o seu pai e para sua mãe, biológicos. Quem foi criado por outras pessoas, recebeu o auxílio de uma família substituta, que foi muito importante na sua vida, também coloca eles aí diante dos olhos. Olha para eles também. E diz para essas pessoas que te criaram: muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, me abençoe agora, se eu olhar para os meus pais biológicos e para minha origem familiar. E veja como eles respondem com o olhar. Então agora você olha para os seus pais biológicos, seu pai e a sua mãe. Mesmo que você não os tenha conhecido, ou que a imagem não esteja clara, crie uma imagem deles. Veja esse pai e essa mãe olhando para você. Como é que eles te olham? Como é que você olha para eles? Apenas sinta o efeito que tem no seu corpo, na sua respiração. Apenas sinta. E agora olhe além dos seus pais. Quem mais está aí? Perceba que atrás do seu pai tem o pai e a mãe dele. E atrás da sua mãe tem o pai e a mãe dela. E assim a família ganha mais corpo. A sua origem biológica, você vê que ela vem de mais além. Você visualiza também os seus irmãos. E você inclui nessa imagem os seus bisavós biológicos, os pais de cada um dos seus avós. E aí você percebe que eles também têm seus pais e que tem uma multidão à sua frente, de onde você veio. E você olha para isso, essa multidão, essas gerações, quantas histórias, quantas lutas. Você olha para os membros dessa família
E agora você vai focar o seu olhar naquela pessoa que foi mais excluída. Aquela pessoa que não é mencionada, aquela pessoa que teve um destino difícil, contra a qual você ouviu mais queixas. Agora você olha para ela. Talvez seja seu pai, talvez seja sua mãe, talvez seja algum dos avós. Você olha para essa pessoa. E perceba o efeito que isso tem no seu corpo. Você diz para ela: sim, sim, você também. Eu vejo você. Que efeito isso tem? Então você reconhece, você olha para essa pessoa e fala: você me fez falta. Agora eu vejo a sua importância. Agora eu dou um lugar para você no meu coração. Eu reconheço que o seu destino faz parte da minha vida e do meu destino. Sim. E você olha agora para o seu coração e visualiza essa pessoa que estava excluída entrando no seu coração. Você dá um lugar para ela no seu coração interno. O que acontece com o seu coração? E você diz para ela, dentro do seu coração: agora eu faço algo de bom em homenagem a você. Eu faço algo de bom com a minha vida. Eu honro a sua história e eu honro a sua existência na nossa família e em mim. E novamente você olha para os seus pais e para os seus avós. Mas você se dirige aos seus pais. Você diz para eles: eu não tenho ideia das dificuldades que vocês passaram. Eu já julguei muito. Mas agora eu me retiro desse julgamento em relação a vocês. Era muito pesado para mim. Eu sou só seu filho, a sua filha. Talvez eles tenham tido dificuldades, talvez eles tenham tido abortos, tenham perdido filhos, tenham tido relacionamentos anteriores, outros relacionamentos condenados moralmente.
E você diz: eu sou muito pequeno para isso. Vocês são os grandes. Vocês são meus pais. Eu sou só o filho, a filha. Eu agora deixo com vocês o que é de vocês. A responsabilidade de vocês. Obrigado. Você faz uma reverência diante dos seus pais. Uma profunda reverência. Obrigado por ter permitido que a vida chegasse até mim. Por ter dado continuidade ao fluxo da vida. Por tudo que vocês venceram, tudo que superaram, todas as dificuldades que enfrentaram e que ainda enfrentam. E terem conseguido ser vitoriosos. E eu agora estou aqui, como filho, como filha. Eu não posso mudar o destino de vocês, mas eu agora tomo a vida com tudo o que ela me oferece. Eu tomo tudo. Tudo que vocês me deram, do jeito que foi. Obrigado. E sinta nessa imagem diante de você qual o movimento. Se você tem vontade de se aproximar, deixe que esse movimento aconteça. E vamos permanecer mais algum tempo para você seguir o fluxo desse movimento, poder vivenciá-lo. Obrigado. E agora, tendo feito esse movimento em relação à família de origem, você vira 180 graus, se vira de costas para os seus pais e fala: agora eu cuido da minha vida. E você sente às suas costas os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, toda essa força dos antepassados presente em você. E diante de você, a vida que você construiu, o seu presente. Companheiro, companheira, filhos, trabalho, colegas, sua equipe, seus subordinados. Enxerga um horizonte à sua frente, tanta gente olhando para você. Tanta gente que veio depois. Bert Hellinger tem uma frase muito bonita que fala: apenas quem consegue ser pequeno perante seus pais é que pode ser grande perante seus filhos. Então, esse movimento de ser pequeno perante seus pais, quando você vira e olha para os seus filhos se sentem pequenos diante de você. Seus filhos veem a grandeza que existe nesse movimento. E como a vida pode fluir, porque agora você está mais disponível para os filhos. Não existe mais reclamação em relação ao passado, em relação aos pais, aos avós, aquilo que aconteceu. Agora você olha para frente. E tem um horizonte pela frente, tem muita coisa para acontecer, muita gente que ainda vem.
Podemos, então, abrir os olhos. Apenas um exercício sistêmico, né? Um exercício de constelações. Isso foi uma constelação. É uma forma de se trabalhar com constelações. Antes de eu começar a trabalhar com constelações propriamente ditas, com representantes, esse trabalho que deu mais repercussão, eu fazia esse tipo de meditação nas audiências, às vezes até mais simples, mais rápidas, mais singelas, pequenos exercícios de visualização, incluir alguém que não estava presente, né, que não é mencionado no processo, mas lembrar da existência dessa pessoa, quando eu percebia, quando nós conhecemos essa ciência dos relacionamentos e quem que pertence, então nós podemos, as partes chegam falando e a gente já percebe, está faltando alguém. E aí eu procurava trazer a presença dessa pessoa. Às vezes eu colocava uma cadeira na mesa de audiência, olha, tem um ex-marido, uma ex-mulher que tem uma importância, vamos dar um lugar aqui. Imagina que ela está aqui, vamos dar um lugar, vamos olhar para ela e ver como é que a presença dela influencia no sentimento de vocês. Né? Às vezes, os filhos não estão presentes, vamos olhar para os filhos, então, para ver como é que é isso. As partes estão disputando para ver quem fica como curador dos pais idosos. Fechem os olhos, vamos olhar para esse pai que está precisando da curatela e vamos ver para onde que o coração dele está olhando. E experimentar alguns movimentos, alguns posicionamentos. Tem inúmeros tipos de exercício que viabilizam uma constelação, que pode ser feita assim em situações, numa mediação, numa conciliação, numa audiência qualquer, e eu tenho conseguido reduzir muito a quantidade de instruções processuais. Posso dizer que são raras as instruções processuais, e raríssimas, e as pessoas não reclamam, elas se sentem melhor atendidas, porque esses exercícios promovem uma força delas mesmas enxergarem que o caminho pode ser facilitado, pode ser mais vantajoso para elas mesmas. Então, é isso, eu descobri algumas, aprendi a maioria com Bert Hellinger, com os professores que eu tive de constelações, né? Tem muitos cursos que ensinam, e eu trouxe isso para a atuação judicial, e agora temos, assim, em média, 90% de conciliações na vara de família. Cheguei a fazer algumas experiências na vara criminal também, com temas violência doméstica, questões relativas a drogas, que ocupam assim a grande parte da pauta, né, das varas criminais. Hoje em dia já tem gente fazendo experiências, projetos em presídios, penitenciárias, trabalhando com os presos. Já existem alguns relatos impressionantes de resultados de pessoas que descobrem a sua humanidade depois de ter praticado crimes hediondos e descobrem qual era o amor infantil cego que estava agindo por trás de uma pessoa que causou um latrocínio, estupros, crimes gravíssimos, e de repente a pessoa percebe com quem que seu coração estava conectado, por um amor cego, com algum antepassado repetindo uma dinâmica trágica, violenta, causando mal aos outros, e a pessoa consegue olhar numa constelação, às vezes a vítima já morreu, mas ela consegue olhar para a vítima e reconhecer aquilo que fez, e olhar para a família da vítima e sentir a responsabilidade por aquilo. Uma coisa que o sistema penal perdeu essa conexão de fazer a pessoa olhar para aquilo que fez, né? Se calcula a pena de uma forma aritmética, se aplica um castigo dissociado do olhar. A justiça restaurativa é muito linda nesse sentido, né? De trazer esse olhar de reconexão. Eu vejo que a justiça restaurativa é sistêmica, apesar de não ter esse olhar transgeracional, na sua origem, né, da JR, não tem esse olhar da constelação familiar. Mas no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento enquanto operadores do direito e da ciência jurídica, nós podemos incluir isso tudo, integrar, ainda temos um campo aí para se aperfeiçoar. E a crise na justiça, a crise no direito, a crise mundial, é uma oportunidade para renovarmos, para redescobrirmos novas formas, dar um significado mais significativo, né, para o
nosso propósito, para as nossas caminhadas, para as nossas profissões, para as nossas vidas. Eu quero mencionar essas experiências que eu falei estão nesse livro, que eu lancei agora, depois reunindo essas experiências desde 2004, quando eu comecei a relacionar as leis sistêmicas, a ciência das constelações com o direito, até as experiências desde que eu entrei na magistratura, 2006, né, sou do concurso de 2005, então eu comecei a reunir experiências, e algumas experiências que não deram certo, outras que deram, o trabalho começou a ganhar repercussão a partir de 2012, quando eu comecei a falar abertamente das constelações, né, fiz um projeto, apresentei para o tribunal, aí o tribunal apoiou, eu fui agraciado com o prêmio Conciliar é Legal, e outros prêmios, prêmio do Tribunal de Justiça também, e aí começou a dar uma repercussão. Aí hoje tem cursos de pós-graduação pelo Brasil, de Direito Sistêmico, eu dei esse nome, Direito Sistêmico, quando eu lancei o meu blog, em 2010, né? E hoje as OABs já tem mais de 120 subseções da OAB pelo Brasil, com comissões de direito sistêmico, comissões animadíssimas, fazem reuniões assim, às vezes palestras com 800 pessoas, lotadas, tem muita gente aderindo, estudando e procurando. E aí eu consegui esse ano, com o auxílio de uma jornalista, Daniela Migliari, que é coautora do livro, ela me entrevistando, um livro, eu vejo despretensioso, apenas compartilhando minha experiência. Não é um livro técnico, né? É uma entrevista, eu contando algumas experiências, alguns casos, constelações aplicadas a casos concretos, o que revelaram, o que estava por trás, né? Que as pessoas perceberam por trás de conflitos aparentemente insolúveis, e elas perceberam e aí conseguiram entrar em acordo. É um pouco das experiências, né? Essas entrevistas renderam um bom material, já tem um outro livro que em breve vou começar a trabalhar nele, mas por enquanto tem esse livro aí, que está à disposição para quem quiser. Está à venda, não sei se Nartir quiser colocar na MAB à disposição, a gente vê uma forma, mas está numa página direitosistemicoonline.com.br/livro. Se alguém puder colocar registrar aí no YouTube, no chat, que eu não sei como é que publica isso. direitosistemicoonline.com.br/livro. Repete aqui, por favor. direitosistemicoonline.com.br/livro. Se tirar o /livro, fica só direitosistemicoonline.com.br, é a página do meu curso online, onde eu desenvolvo melhor, né? Dou alguns exercícios como esse, alguns exemplos também. Michele está fazendo curso, né? Conto um pouco da minha trajetória, relaciono aspectos das constelações, das leis sistêmicas com cada área do direito, e também está à disposição. E, bom, já temos um tempo, 1h30 quase, né? E eu nem abri para perguntas ainda, estou só falando. Mas eu vou, então, abrir para perguntas. Temos mais tempo, Nath? Podemos ir mais um pouquinho? Se tiver perguntas, eu estou à disposição. Na verdade, nós não pensamos em perguntas, Sami, né? Queríamos que você falasse mesmo, e depois Michele fecha com meio assim, com um resumo, né, de tudo isso, da sua palestra, mas se alguém quiser fazer pergunta, essa é a hora, porque aí a gente dá mais uns 10 minutinhos para você encerrar, né, para você continuar, e aí eu pergunto aí se alguém tem alguma pergunta a fazer antes de encerrarmos. Tá, senão eu sigo com a conclusão também, né? Então pronto, fique à vontade. Eu vejo que a constelação é um caminho, né? Muita gente me pergunta uma pergunta que todo mundo faz. E aí, como é que eu faço para aprender, para me capacitar nisso, né? Olha, tem alguns cursos. Eu sou suspeito, porque eu coordeno um curso de pós-graduação pela Escola Hellinger, né? Que foi fundada por Bert Hellinger e a mulher dele, Sophie Hellinger, que hoje dirige a escola. Aí eu coordeno o curso de Direito Sistêmico, que é uma pós-graduação em São Paulo, e agora parte dela é à distância também. Eu vejo que é
é o melhor que nós conseguimos oferecer, de profundidade. Agora, eu costumo desconfiar de cursos que falam, olha, você faz esse curso e você está preparado, porque não é um caminho assim tão breve. Cursos breves podem ser bem transformadores, mas como formação, a formação em constelações em 6 meses, fuja. Formação em constelações em 1 semana, eu já vi, né? Porque como não é regulamentado, então tem um monte de curso. A pessoa diz que é uma forma, aprenda uma nova profissão em não sei quantos dias, fuja. Não, eu não confio, tá? Agora, tem bons cursos. Eu indico os da Faculdade Inovare, que é quem representa no Brasil a Escola Hellinger. E eu dou esses cursos breves, né? Às vezes workshops, estou à disposição. Eu falei com o Nartir para a gente fazer algo aqui pela AMAB também, com os colegas, vai ser uma alegria. Então, nós fizemos um exercício, né? Um exemplo de como pode ser para nós, mas na condição de juízes também, tem todo um campo que pode ser trabalhado no trabalho nas organizações. Organização é um tipo de sistema que tem, as leis, elas têm uma forma própria de se manifestar nas organizações. Então, para o nosso trabalho nos nossos gabinetes, com as nossas equipes, se relacionando com o tribunal, se relacionando com colegas, com o promotor, com os advogados, com a comarca, com os jurisdicionados, tudo isso pode ser visto de forma sistêmica, sob a luz das leis sistêmicas, inclusive constelando também, para buscar uma harmonia melhor, né, na relação, nas instituições também. Né, já pude fazer algumas experiências em tribunais, de olhar para fazer constelações, olhando para a relação entre tribunal e Ministério Público, e OAB, e os servidores, dentro da instituição, quem exerce influência. É uma ferramenta, assim, uma abordagem riquíssima para a gente enxergar melhor aquilo que está oculto, mas que está presente, exercendo força. E a gente pode ter mais clareza das forças que estão atuando, né? Estamos vivendo um momento, não está fácil, como o Nartir falou no início, né? O momento da sociedade como um todo, e nós também, como juízes na Bahia, né? Então, desejo a todos que tenhamos esse final de ano, nos traga esperança, luz, renovação, abertura para o novo, né? Que possamos aproveitar de alguma forma toda essa experiência para construir uma vida melhor para nós mesmos e para todos que pudermos influenciar e que pudermos compartilhar. É isso, então. Muito obrigado a todos pela participação.